espinhentos, em alguns dos quais cresciam frutos de formas e cores estranhas. Quebrei alguns e encontrei sementes de aparência rica e oleosa, mas não ousei comê-las, embora a fome começasse a me incomodar. A sede, no entanto, me atormentava ainda mais, e essa, pelo menos, consegui saciar, ainda que quase me custasse a vida. Escalei um declive íngreme e penetrei num vale estreito, cercado por altos penhascos, ao pé dos quais cresciam em profusão os arbustos de frutos. No centro do vale havia uma ampla poça d'água, aparentemente alimentada por uma nascente. No meio do espelho líquido, a água borbulhava sem cessar e um pequeno riacho corria para fora, descendo pelo vale. Aproximei-me ansioso e, deitando-me de bruços na margem coberta de vegetação, mergulhei o rosto na água cristalina. Talvez fosse tóxica para um homem da terra, não podia saber, mas a sede era tanta que arrisquei. Tinha um sabor incomum, uma leve aspereza que descobri ser característica das águas de Almuric, mas era deliciosamente fria e revigorante. Era tão agradável aos meus lábios ressecados que, depois de saciar a sede, permaneci ali, desfrutando a sensação de tranquilidade. Foi um erro. Comer depressa, beber depressa, dormir leve e nunca se demorar em nada, essas são as primeiras regras do selvagem. E não vive muito aquele que as ignora. O calor do sol, o borbulhar da água, a sensação sensual de relaxamento e saciedade depois da fadiga e da sede, tudo isso agiu sobre mim como um ópio, embalando-me no meio sono. Deve ter sido algum instinto subconsciente que me alertou quando um leve farfalhar chegou aos meus ouvidos, um som que não fazia parte do murmúrio da fonte. Antes mesmo que minha mente traduzisse aquele som como o movimento de um corpo pesado através da relva alta, virei-me de lado num salto, agarrando o punho do meu punhal. No mesmo instante, meus ouvidos foram abalados por um rugido ensurdecedor, o ar pareceu rasgar-se e uma forma gigantesca despencou exatamente no lugar onde eu estivera um segundo antes, tão perto que suas garras abertas rasparam minha coxa. Não tive tempo de distinguir a natureza do atacante, apenas uma impressão confusa de que era algo enorme, ágil e felino. Rolei desesperadamente para o lado enquanto a criatura soltava um silvo e investia contra mim. Então ela se lançou sobre meu corpo, e, ao sentir suas garras dilacerarem minha carne, a água gelada do poço nos engoliu. Um urro felino ecoou, meio afogado, como se a fera tivesse engolido grande quantidade de água. Seguiram-se espasmos, respingos e agitação à minha volta, e quando emergi à superfície, vi uma forma longa e encharcada desaparecendo entre os arbustos próximos ao penhasco. Não pude identificar o que era, mas se assemelhava a um leopardo, embora maior que qualquer um que eu já tivesse visto. Examinando atentamente a margem, não percebi mais nenhum inimigo. Arrastei-me para fora do poço, tremendo da cabeça aos pés por causa do mergulho gelado. Meu punhal ainda estava na bainha, não houvera tempo de sacá-lo, o que talvez tenha sido uma sorte. Se eu não tivesse rolado para dentro da água, levando comigo o atacante, certamente teria sido meu fim. Aparentemente, a fera tinha a típica aversão felina pela água. Descobri então que tinha um corte profundo na coxa e 4 arranhões menores no ombro, deixados pela pata armada de garras que me atingira. O ferimento na perna jorrava sangue, enfiei o membro na água gelada, xingando entre dentes pela dor lancinante do contato com a carne exposta. Quando o sangramento cessou, minha perna já estava quase dormente. Encontrei-me, então, em uma situação difícil. Eu estava faminto, a noite se aproximava e não havia como saber se a besta leopardo voltaria ou se outro predador viria em seu lugar. Além disso, eu estava ferido. O homem civilizado é frágil e facilmente incapacitado. Entre os povos de meu mundo, uma ferida dessas seria motivo para semanas de convalescença. Embora eu fosse forte e resistente segundo os padrões da Terra, desanimei ao ver o ferimento e me perguntei como tratá-lo. A resposta, contudo, veio depressa e de forma violenta. Eu já havia começado a atravessar o vale em direção aos penhascos, na esperança de encontrar uma caverna onde me abrigar, pois o frio do ar anunciava que a noite seria bem menos amena que o dia, quando um clamor infernal ecoou perto da entrada do vale, obrigando-me a girar e fitar naquela direção. Sobre a crista, surgiu o que, à primeira vista, pensei ser uma matilha de hienas. Não fosse o som ainda mais demoníaco do que o de qualquer hiena terrestre. Não me iludi quanto ao propósito delas. Era a mim que caçavam. A necessidade não reconhece limites. Um instante antes, eu mancava dolorosamente, agora, disparava em direção ao penhasco como se estivesse ileso. A cada passo, uma pontada de dor aguda atravessava minha coxa, e o ferimento voltava a sangrar, mas cerrei os dentes e corri com todas as forças. Os perseguidores uivavam e avançavam com uma velocidade terrível, a tal ponto que perdi quase toda esperança de alcançar as árvores sob o penhasco antes de ser alcançado.
Já sentia o ar de suas presas em meus calcanhares quando me lancei entre os arbustos retorcidos e subi pelas galhadas, ofegante de alívio. Mas, para meu horror, as hienas começaram a escalar atrás de mim. Um olhar desesperado para baixo revelou que não eram hienas de verdade. Diferiam da espécie que eu conhecia, assim como tudo em Almuric diferia sutilmente de seu equivalente terrestre. Essas criaturas tinham garras curvas, felinas, e seus corpos eram ágeis o bastante para escalarem como linces. Desesperado, eu já me preparava para enfrentá-las quando avistei uma saliência no penhasco logo acima da minha cabeça. A pedra ali estava gasta pelo tempo, e os galhos quase a tocavam. Num esforço frenético, escalei a encosta perigosa e consegui me arrastar, arranhado e exausto, até o estreito platô. Deitado ali, lancei um olhar feroz para baixo, onde as bestas carregavam os ramos mais altos e uivavam para mim como almas perdidas. Felizmente, sua habilidade de escalar não se estendia a penhascos. Após uma tentativa em que uma delas chegou a saltar, cravou as garras por um instante na parede inclinada e despencou com um grito terrível. Desistiram de me alcançar. Também não abandonaram seu posto. As estrelas surgiram, constelações estranhas e desconhecidas que brilhavam esbranquiçadas no veludo escuro do céu, e uma ampla lua dourada ergueu-se acima dos penhascos, inundando as colinas com uma luz bizarra. Porém, meus sentinelas continuaram assentados nos galhos abaixo de mim, uivando para mim seu ódio e sua fome voraz. O ar era gélido, e geada formou-se na pedra nua onde eu jazia. Meus membros ficaram rígidos e dormentes. Eu havia apertado meu cinto à volta da perna como torniquete, a ferida aparentemente rompera algumas pequenas veias abertas pela lesão, porque o sangue jorrava dela de maneira alarmante. Jamais passei noite mais miserável. Deitei-me na saliência de pedra coberta de geada, tremendo de frio. Abaixo de mim, os olhos dos meus caçadores ardendo me fitavam. Por todas as colinas sombrias ecoavam os rugidos e bramidos de monstros desconhecidos. Uivos, gritos e latiros cortavam a noite. Ali fiquei, nu, ferido, congelando, faminto, aterrorizado, exatamente como um dos meus ancestrais remotos poderia ter jazia na idade paleolítica do meu próprio planeta. Consigo entender por que nossos antepassados pagãos adoravam o sol. Quando por fim a fria lua afundou e o sol de Almuric fez surgir sua borda dourada acima dos penhascos distantes, poderia ter chorado de pura alegria. Abaixo de mim as hienas resmungaram e se espreguiçaram, me uivaram brevemente e foram embora a trote em busca de presas mais fáceis. Aos poucos o calor do sol penetrou meus membros enrijecidos e dormentes, e eu me ergui com rigidez para saudar o dia, exatamente como aquele esquecido antepassado meu poderia ter se levantado na aurora primitiva da terra. Depois de um tempo desci e lancei-me sobre as nozes agrupadas nos arbustos próximos. Estava fraco de fome e decidi que tanto faria morrer envenenado quanto de inanição. Quebrei as cascas grossas e mastiguei os caroços carnudos com avidez, e não me lembro de nenhuma refeição terrestre, por mais elaborada que fosse, que tenha tido um gosto sequer pela metade tão bom. Não se seguiram males, as nozes eram boas e nutritivas. Começava a vencer meu meio ambiente pelo menos no que dizia respeito à comida. Superar um dos obstáculos da vida em Almuric. É desnecessário narrar em detalhes os meses que se seguiram. Vivi entre as colinas em sofrimento e perigo que nenhum homem na Terra experimentara há milhares de anos. Ouso dizer que só um homem de força extraordinária e resistência rústica poderia ter sobrevivido como eu. Fiz mais do que sobreviver. Acabei por prosperar naquela existência. A princípio não ousei deixar o vale onde tinha certeza de alimento e água. Construí uma espécie de ninho de galhos e folhas na saliência e ali dormia à noite. Dormir. A palavra engana. Aglutinei-me ali, tentando não congelar, suportando a noite com tenacidade. Durante o dia agarrava cochilos, aprendendo a dormir em qualquer lugar, a qualquer hora, e tão leve que o menor ruído anormal me despertava. O resto do tempo eu explorava meu vale e as colinas ao redor, apanhando e comendo nozes. E nem minhas humildes expedições foram desprovidas de incidentes. Vez após vez corri para os penhascos ou para as árvores, vencendo às vezes por um triz. As colinas fervilhavam de feras e todas pareciam predadoras. Foi esse fato que me manteve no vale, onde ao menos eu tinha um pouco de segurança. O que me obrigou a sair afinal foi a mesma razão que sempre impulsionou a raça humana, desde o primeiro símil até o último colono europeu, a busca por alimento. Meu suprimento de nozes se esgotou. As árvores foram despidas. Isso não aconteceu inteiramente por minha causa, embora meu apetite se tornara voraz devido aos esforços constantes. Outros vinham comer as nozes, enormes criaturas peludas, semelhantes a ursos, e coisas que pareciam babuínos cobertos de pelo. Esses animais comiam nozes, mas eram onívoros, a julgar pela atenção que me dedicavam.
Os ursos eram relativamente fáceis de evitar, eram montanhas de carne e músculo, mas não sabiam escalar e a visão não era das melhores. Eram os babuínos que aprendi a temer e odiar. Perseguiam-me à vista, sabiam correr e escalar, e não eram impedidos pelo penhasco. Um me perseguiu até o meu ninho e subiu pela saliência na minha direção. Pelo menos essa era a sua intenção, mas o homem é sempre mais perigoso quando acuado. Estava cansado de ser caçado. Enquanto a monstruosidade símia, espumante, erguia-se sobre minha saliência, quase humana, cravei meu punhal entre seus ombros com tamanha fúria que o prendi literalmente à saliência, a ponta aguçada afundou uma polegada inteira na pedra sólida sob ele. O incidente me mostrou tanto o temperamento do meu aço quanto o crescimento da minha própria musculatura. Eu, que havia sido um dos mais fortes em meu próprio planeta, encontrava-me um fraco em Almuric, primitiva e virgem. Ainda assim, a potencialidade do domínio estava no meu cérebro e nos meus músculos, e eu começava a me descobrir. Como a sobrevivência dependia do endurecimento, eu me endureci. Minha pele, queimada de bronze pelo solo e fortalecida pelos elementos, tornou-se mais resistente ao calor e ao frio do que eu julgava possível. Músculos que eu nem sabia possuir tornaram-se visíveis. Uma força e uma flexibilidade como as minhas há muito não eram conhecidas pelos homens da Terra. Pouco antes de ser transportado do meu planeta natal, um renomado especialista em cultura física me declarara o homem mais perfeitamente desenvolvido da Terra. À medida que endurecia com a vida feroz em Almuric, percebi que o especialista não compreendia verdadeiramente o que era desenvolvimento físico. Nem eu, até então, compreendera. Se fosse possível dividir meu ser e colocar frente a frente o homem elogiado por aquele especialista e o homem em que eu me tornara, o primeiro pareceria ridiculamente macio, lento e desajeitado diante do gigante, pardo e musculoso que se erguia oposto a ele. Eu não ficava mais azul de frio à noite, nem as trilhas mais rochosas machucavam meus pés descalços. Podia escalar penhascos quase verticais com a facilidade de um macaco, correr por horas sem cansaço em curtas distâncias. Seria preciso um cavalo de corrida para me superar. Minhas feridas, deixadas apenas à lavagem em água fria, cicatrizavam sozinhas, como a natureza costuma curar os machucados daqueles que vivem próximos a ela. Relato tudo isso para que se perceba que tipo de homem se formava no molde selvagem. Se não fosse pelo forjamento feroz que me transformou em aço e couro cru, eu não teria sobrevivido aos episódios sangrentos e sombrios que enfrentaria naquele planeta selvagem. Com a nova percepção do poder veio a confiança. Permaneci de pé e encarei meus vizinhos bestiais com desafio. Não mais fugia de babuínos espumantes e ferozes. Com eles, ao menos, declarei guerra, crescendo em ódio pelas abomináveis criaturas como poderia ter odiado inimigos humanos. Além disso, eles consumiam as nozes que eu desejava para mim. Logo aprenderam a não me seguir até minha altura, e o dia chegou em que usei enfrentar um deles de igual para igual. Jamais esquecerei a visão de sua espuma e rugido ao saltar de um arbusto, e o olhar terrível em seus olhos quase humanos. Minha resolução vacilou, mas era tarde demais para recuar, e o enfrentei de frente, cravando-o no coração enquanto ele avançava com seus longos braços agarradores. Mas havia outras feras que frequentavam o vale e que eu não tentava enfrentar. As hienas, os leopardos dente de sabre, mais longos e pesados que um tigre terrestre e ainda mais ferozes. Criaturas gigantescas semelhantes a alces, carnívoras, com presas como de jacaré, os ursos monstruosos, javalis gigantes, com pelos rijos que pareciam impenetráveis a lâminas. Havia ainda monstros que apareciam apenas à noite, cujos detalhes eu não conseguia distinguir. Essas feras misteriosas moviam-se em silêncio, embora algumas emitissem gritos agudos e estranhos ou baixos rugidos que abalavam a terra. Como o desconhecido é sempre mais ameaçador, eu sentia que esses monstros noturnos eram ainda mais terríveis que os horrores conhecidos que atormentavam meu dia. Recordo-me de uma ocasião em que despertei subitamente e me vi tenso sob minha plataforma, os ouvidos atentos à noite de silêncio absoluto. A lua se pusera e o vale estava envolto em trevas. Nenhum babuíno tagarela, nenhuma hiena uivante perturbavam a sinistra quietude. Algo movia-se pelo vale, ouvi o sutil farfalhar da grama indicando a passagem de um corpo enorme, mas na escuridão só distingui uma forma gigantesca e difusa que parecia infinitamente mais longa do que larga, desproporcional de algum modo. Ela passou pelo vale e com sua partida, parecia que a noite suspirava aliviada. Os sons noturnos retomaram-se e voltei a deitar com a vaga sensação de que algum horror terrível me havia cruzado na noite. Disse que disputava com os babuínos as nozes que davam vida. Mas quanto ao meu próprio apetite e ao das feras, chegou o momento em que fui forçado a deixar meu vale e procurar longe em busca de alimento. Minhas explorações tornaram-se cada vez mais amplas até que esgotei os recursos do entorno. Parti então ao acaso pelas colinas em direção sul e leste.
Das minhas andanças tratarei brevemente. Por muitas semanas vaguei pelas colinas, faminto, me alimentando quando podia, ameaçado por feras selvagens dormindo nas árvores ou perigosamente sobre rochas altas à noite. Fugi, lutei, matei, sofri ferimentos. Ah, posso garantir, minha vida não foi nem monótona nem desprovida de ventos. Eu vivia a vida de um selvagem primitivo, não tinha companhia, livros, roupas, nem qualquer um dos elementos que compõem uma civilização. De acordo com o ponto de vista dos cultos, eu deveria estar mergulhado na miséria. Mas não estava. Eu me deleitava na minha existência. Sentia meu ser crescer e se expandir. Digo a você, a vida natural do homem é uma batalha sombria pela sobrevivência contra as forças da natureza e qualquer outra forma de vida é artificial, sem sentido real. Minha vida estava longe de ser vazia, era repleta de aventuras que exigiam cada grama de minha inteligência, força e resistência. Quando eu descia do meu refúgio escolhido ao amanhecer, sabia que veria o pôr do sol apenas graças à minha própria habilidade, vigor e velocidade. Aprendi a ler o significado de cada moita que se agitava, de cada arbusto que ocultava as sombras, de cada rocha que se erguia imponente. Por toda parte, a morte espreitava em mil formas. Minha vigilância jamais podia relaxar, nem mesmo no sono. Quando fechava os olhos à noite, não tinha certeza de que os abriria novamente ao amanhecer. Eu estava vivo. Essa palavra tem um sentido mais profundo do que aparenta. O homem civilizado médio jamais está plenamente vivo, carrega em si massas de tecidos atrofiados e matéria inútil. A vida nele apenas cintila, débil e vacilante, seus sentidos são embotados e lentos. Ao desenvolver o intelecto, sacrificou muito mais do que imagina. Percebi que, também eu, havia estado parcialmente morto em meu planeta natal. Mas agora vivia em cada fibra, em cada nervo, vibrava e ardia de vida até as pontas dos dedos e dos pés. Cada tendão, veia e osso elástico pulsava com a corrente dinâmica de uma existência que cantava, vibrava e sussurrava dentro de mim. Meus dias eram tão tomados pela caça de alimento e pela preservação da própria pele que não havia espaço para os complexos mórbidos e as inibições labirínticas que atormentam o homem civilizado. Aos que diriam que a psicologia de tal vida é simples demais, só posso responder que, em um mundo onde a ação é constante e necessária, não sobra tempo para as angústias e buscas de alma típicas daqueles cuja segurança e sustento são garantidos pelo trabalho de outros. Minha vida era simples em sua essência, eu existia inteiramente no presente. A vida que deixara na Terra já me parecia um sonho distante e nevoado. Durante toda a minha existência, havia contido meus instintos, acorrentado e subjugado meu excesso de vitalidade. Agora, enfim livre, podia lançar toda a minha energia mental e física na luta indomada pela sobrevivência e conhecia uma intensidade e uma liberdade que jamais havia imaginado. Em todas as minhas andanças, e desde que deixara o vale já havia percorrido uma distância imensa, não vira nenhum sinal de humanidade, nem qualquer coisa que se assemelhasse a um ser humano. Foi no dia em que vislumbrei, além dos picos, uma vasta planície ondulante de gramíneas que encontrei, de repente, um ser humano. O encontro foi inesperado. Caminhava por um planalto coberto de arbustos e salpicado de rochas quando deparei, de súbito, com uma cena de impacto primordial. À minha frente, o terreno descia formando uma espécie de bacia rasa, cujo fundo estava coberto de relva alta, sinal da presença de uma nascente. No centro dessa bacia, uma figura semelhante à do homem que eu havia enfrentado ao chegar em Almuric travava uma batalha desigual contra um leopardo de presa sabre. Fiquei atônito, pois não acreditava que qualquer humano pudesse enfrentar tal fera e permanecer vivo. O aço de sua espada faiscava sem cessar entre o monstro e ele, e o sangue nas manchas do felino mostrava que a lâmina já o havia ferido mais de uma vez. Mas não duraria muito, a qualquer momento eu esperava vê-lo cair sob o peso daquela massa assassina. Mesmo enquanto pensava, já corria veloz pela encosta. Nada devia àquele homem desconhecido, mas sua luta valente despertava algo profundo e adormecido dentro de mim. Não gritei, avancei em silêncio e com fúria mortal, o punhal brilhando em minha mão. No exato instante em que cheguei até eles, o grande felino saltou, a espada girou longe das mãos de seu dono, e ele caiu sob o corpo arremessado do monstro. Quase ao mesmo tempo, abriu o ventre do animal com um golpe único e devastador. Com um murro lancinante, a fera rolou para longe de sua vítima, golpeando o ar em desespero enquanto recuava. Depois começou a rolar e a se contorcer sobre a relva, rugindo horrivelmente, rasgando o solo com as garras em meio a uma cena atroz de sangue e vísceras escorrendo. Foi uma visão capaz de abalar o espírito mais endurecido, e senti alívio quando o animal mutilado estremeceu em espasmos e ficou imóvel. Voltei-me então para o homem, mas sem muita esperança de encontrá-lo com vida, eu havia visto as presas monstruosas do felino rasgarem-lhe a garganta enquanto ele tombava.
Ele jazia em meio a uma larga poça de sangue, com a garganta horrivelmente dilacerada. Eu podia ver o latejar da grande veia jugular, exposta, mas ainda não cortada por completo. Uma das enormes patas armadas de garras havia rasgado seu flanco, o sovaco até o quadril, e a coxa estava aberta de modo terrível, o osso aparecia nu e o sangue jorrava das veias rompidas. Ainda assim, para minha surpresa, o homem não apenas estava vivo, como também consciente. Mas, enquanto o observava, seus olhos se vidraram e a luz se apagou neles. Rasguei uma tira de seu saiote e improvisei um torniquete em sua coxa, o que reduziu um pouco o fluxo de sangue. Depois, olhei para ele sem saber o que fazer. Parecia estar morrendo, embora eu soubesse algo sobre a resistência e a vitalidade das gentes selvagens, e selvagem ele era, sem dúvida. Seu aspecto rude e peludo lembrava o do homem que eu havia enfrentado em meu primeiro dia em Almuric, embora este fosse um pouco menos corpulento. Enquanto eu estava ali, impotente, algo zuniu de forma venenosa ao lado da minha orelha e se cravou com um baque no barranco atrás de mim. Vi uma longa flecha vibrando no chão, e um grito feroz ecoou ao longe. Ao erguer os olhos, avistei meia dúzia de homens peludos correndo velozes em minha direção, encaixando flechas nas cordas de seus arcos enquanto avançavam. Num rosnado instintivo, lancei-me morro acima, e o assobio das flechas cortando o ar deu asas aos meus pés. Assim que alcancei a proteção dos arbustos ao redor da clareira, não parei, segui em frente, furioso e desgostoso. Pelo visto, em Almuric tanto homens quanto feras eram hostis, e eu faria bem em evitá-los dali em diante. Mas logo minha raiva foi substituída por um problema estranho e perturbador. Eu havia entendido parte dos gritos daqueles homens quando correram em minha direção. As palavras estavam em inglês, o mesmo idioma falado e compreendido pelo meu primeiro adversário naquele mundo. Em vão tentei encontrar uma explicação lógica. Já havia notado que tanto os seres vivos quanto os objetos inanimados de Almuric imitavam de perto os da Terra, mas sempre com alguma diferença marcante na forma, na substância ou na função. Era absurdo supor que dois planetas distintos pudessem ter desenvolvido condições tão idênticas a ponto de ordinar a mesma língua. Ainda assim, eu não podia duvidar dos meus ouvidos. Com um xingamento frustrado, abandonei o enigma. Era uma questão absurda demais para desperdiçar tempo com ela. Talvez tenha sido esse encontro, ou talvez a visão das vastas savanas ao longe, que me encheu de inquietação e repulsa pelas colinas áridas onde eu vinha lutando para sobreviver. A visão daqueles homens, estranhos e selvagens, ainda assim humanos, despertou em mim uma ânsia antiga por convivência humana. Esse desejo frustrado logo se transformou em repulsa pelo isolamento em que me encontrava. Eu não tinha esperança de encontrar aliados nas planícies, mas decidi arriscar mesmo assim, sem saber que perigos me aguardavam. Antes de deixar as colinas, por puro impulso, aspei a barba espessa e aparei os cabelos desgrenhados com meu punhal, cuja lâmina continuava afiada como navalha. Não sei bem por que o fiz, a não ser por aquele instinto natural do homem que parte para o desconhecido querendo parecer apresentável. Na manhã seguinte, desci para as planícies cobertas de relva, que se estendiam para o leste e o sul até onde a vista alcançava. Continuei em direção ao leste e percorri muitas milhas naquele dia sem nenhum acontecimento fora do comum. Cruzei vários rios estreitos e sinuosos, cujas margens eram tomadas por gramíneas mais altas que minha cabeça. Entre elas, ouvi o bufar e o tropel de grandes criaturas, e as evitei cuidadosamente, precaução pela qual mais tarde me senti grato. Os rios fervilhavam de aves coloridas, de formas e cores variadas, algumas silenciosas, outras soltando gritos estridentes enquanto giravam sobre as águas ou mergulhavam em busca de presas. Mais adiante, deparei-me com rebanhos de animais pastando, pequenos cervos ágeis e uma criatura curiosa, parecida com um porco barrigudo, mas com pernas traseiras anormalmente longas, que avançava aos saltos enormes, como um canguru. A cena era tão cômica que caí na gargalhada até minhas costelas doerem. Depois percebi que era a primeira vez que eu ria, tirando algumas risadas breves e selvagens de triunfo sobre inimigos, desde o momento em que pusera os pés em Almuric. Naquela noite dormi na relva alta, não muito longe de um curso de água, e poderia ter me tornado presa de qualquer carnívoro errante. Mas a sorte estava ao meu lado. Por toda a planície ecoavam os rugidos estrondosos de monstros à espreita, mas nenhum se aproximou do meu frágil abrigo. A noite era quente e agradável, notavelmente diferente das noites frias e sombrias das colinas. No dia seguinte ocorreu algo marcante. Até então, eu não tivera carne em Almuric, exceto quando a fome voraz me obrigava a comer carne crua. Procurara em vão alguma pedra capaz de gerar faísca. As rochas eram de natureza peculiar, desconhecidas na terra. Mas naquela manhã, na planície, encontrei um pedaço de pedra de tonalidade esverdeada entre a grama e os experimentos mostraram que tinha algumas das qualidades do sílex.
Com paciência, batendo meu punhal contra a pedra, consegui uma faísca que incendiou a grama seca. Logo a avivei até criar uma chama que tive alguma dificuldade de apagar. Naquela noite me cerquei com um círculo de fogo alimentado com grama seca e caules que queimavam lentamente, sentindo-me relativamente seguro, embora formas enormes se movessem à minha volta na escuridão e eu percebesse o passo furtivo de grandes patas e o brilho de olhos malévolos. Durante minhas viagens pelas planícies, sustentei-me com frutos que cresciam em caules verdes, os quais eu via os pássaros comerem. Eram agradáveis ao paladar, embora menos nutritivos que as nozes das colinas. Olhava com desejo para os animais ágeis, parecidos com veados, agora que possuía meios de cozinhar sua carne, não via maneira de capturá-los. E assim vaguei por dias através daquelas vastas planícies até avistar uma imensa cidade murada. Anotei ao anoitecer e, embora ansioso para explorá-la, acampei e esperei pela manhã. Perguntei-me se meu fogo seria visto pelos habitantes e se eles enviariam uma patrulha para descobrir minha natureza e intenção. Com a chegada da noite, não podia mais distinguir a cidade, mas a última luz do crepúsculo a mostrara claramente, erguendo-se austera e sombria contra o céu oriental. Àquela distância, não se viam sinais de vida, mas eu tinha uma vaga impressão de enormes muros e torres massivas, todas com uma tonalidade esverdeada. Detei-me dentro do meu círculo de fogo, enquanto grandes corpos sinuosos se agitavam pela relva e olhos ferozes me fitavam, e minha imaginação trabalhava, tentando visualizar os possíveis habitantes daquela misteriosa cidade. Seriam da mesma raça que os trogloditas peludos e ferozes que eu encontrara? Duvidava, pois parecia improvável que essas criaturas primitivas fossem capazes de erguer tal construção. Talvez lá eu encontrasse um tipo altamente desenvolvido de homem cultivado. Talvez ideias sombrias e obscuras sussurravam na minha mente, impossíveis de descrever com clareza. Então a lua surgiu atrás da cidade, traçando os seus contornos maciços em um brilho dourado estranho. Parecia negra e austera à luz do luar, havia algo nitidamente bruto e ameaçador em suas formas. Ao adormecer, refleti que, se homem símil pudessem construir uma cidade, ela certamente se pareceria com aquele colosso à luz da lua. Capítulo 02. A aurora me encontrou atravessando a planície. Pode parecer extrema loucura ter avançado abertamente em direção à cidade, possivelmente cheia de seres hostis, mas eu aprendera a arriscar tudo e estava consumido pela curiosidade, cansado de minha vida solitária. Quanto mais me aproximava, mais se destacavam os detalhes ásperos. Havia mais de fortaleza do que de cidade nos muros, que, com a torre imponente atrás deles, pareciam construídos com enormes blocos de pedra esverdeada muito rudemente cortados. Não havia qualquer tentativa aparente de alisar, polir ou adornar as pedras. A aparência geral era rude e selvagem, sugerindo um povo feroz que acumulava rochas como defesa contra inimigos. Até então não havia visto nada dos habitantes. A cidade poderia estar vazia de vida humana, mas uma larga estrada que levava ao portão maciço estava livre de grama, como se constantemente pisada por muitos pés. Não havia campos nem jardins ao redor, a grama crescia até a base dos muros. Durante toda a longa marcha pela planície até os portões, não vi nada semelhante a um ser humano. Mas, ao entrar na sombra do grande portão, flanqueado de cada lado por uma torre maciça, avistei cabeças negras e desgrenhadas movendo-se pelos parapeitos baixos. Parei e joguei a cabeça para trás, saudando-os. O sol acabara de surgir acima das torres e seu brilho me ofuscava os olhos. Mesmo quando abri os lábios, houve um estalo como disparo de rifle, uma coluna de fumaça branca jorrou de uma torre e um impacto terrível contra minha cabeça me lançou à inconsciência. Quando recobrei os sentidos, foi rápido e claro, graças aos meus imensos poderes de recuperação. Estava deitado em um piso de pedra nua em uma grande câmara cujas paredes, teto e chão eram feitos de enormes blocos de pedra verde. Pela única janela gradeada, situada alta em uma das paredes, a luz do sol iluminava o cômodo, que não possuía mobília além de um banco, grosseiro e maciço. Uma pesada corrente envolvia minha cintura e estava presa com um estranho cadeado pesado. A outra extremidade estava fixada a um anel grosso incrustado na parede. Tudo naquela cidade fantástica parecia imponente. Levantando a mão para a cabeça, percebi que estava enfaixada com algo que parecia seda. Minha cabeça latejava. Evidentemente, qualquer projétil que tivesse sido lançado contra mim a partir do muro apenas raspou minha cabeça, causando um ferimento no couro cabeludo e me deixando atordoado. Procurei meu punhal, mas, naturalmente, ele havia desaparecido. Tindei com força. Quando cheguei a Almuric, fiquei horrorizado com minhas perspectivas, mas, ao menos, eu estava livre. Agora estava nas mãos de seres que Deus só sabia que espécie eram. Tudo o que eu sabia era que eram hostis. Ainda assim,
Minha autoconfiança desmedida não se abalava e eu não sentia grande medo. Havia, sim, uma onda de pânico, comum a todos os seres selvagens por estar confinado e algemado, mas reprimi esse sentimento, substituído por uma raiva vermelha e irracional. Levantando-me rapidamente, movimento permitido pelo comprimento da corrente, comecei a puxar e rasgar minhas algemas. Foi enquanto me envolvia nessa inútil demonstração de ressentimento primitivo que um leve ruído me fez virar de repente, rosnando, músculos tensos para atacar ou me defender. O que vi me congelou no lugar. Na soleira da porta estava uma garota. Exceto pelas roupas, ela diferia pouco do tipo de meninas que eu conhecia na Terra, salvo pelo corpo esguio, que exibia uma flexibilidade superior. Seu cabelo era negro intenso, sua pele branca como alabastro. Seus membros delgados mal estavam cobertos por uma túnica leve, sem mangas, de decote baixo, revelando a maior parte de seus seios de marfim. A peça era cingida na cintura esguia e chegava a poucos centímetros acima dos joelhos. Sandálias suaves protegiam seus pés finos. Ela permanecia em uma postura de fascínio e admiração, olhos escuros arregalados, lábios carmesim entreabertos. Ao me virar e encará-la, ela deu um rápido suspiro de surpresa ou medo e fugiu agilmente da câmara. Fiquei a observá-la. Se ela fosse típica do povo da cidade, então o efeito produzido pela brutalidade da construção era uma ilusão, pois parecia produto de uma civilização gentil e refinada, ainda que seu traje carregasse uma sugestão de barbárie. Enquanto refletia, ouvi o tropeçar de pés, vozes ásperas se elevando em discussão, e, no instante seguinte, um grupo de homens entrou na câmara, parando ao me ver consciente e em pé. Ainda pensando na garota, olhei para eles surpreso. Eram do mesmo tipo dos outros que havia visto, enormes, peludos, ferozes, com cabeças projetadas à frente como macacos e rostos formidáveis. Notei que alguns eram mais escuros que outros, mas todos eram sombrios e intensos, e a impressão geral era de selvageria sombria e brutal. Transbordavam ferocidade, ela brilhava nos olhos cinza-gelo, refletia no levantamento rosnante dos lábios eriçados e retumbava em suas vozes ásperas. Todos estavam armados, e suas mãos pareciam procurar instintivamente os punhos de suas armas enquanto me encaravam, cabeças peludas projetadas à frente em postura quase macaca. Ah! Exclamou um, ou melhor, rugiu. Todas as vozes eram tão ventosas quanto o sopro do mar, ele está consciente. Você acha que ele pode falar ou entender a língua humana? Resmungou outro. Durante todo esse tempo permaneci encarando-os, intrigado com sua fala. Agora percebi que não falavam inglês. A situação era tão anormal que me causou um choque. Eles não falavam nenhuma língua terrestre, e eu percebi isso, ainda assim os entendia, exceto por algumas palavras que aparentemente não tinham equivalente na Terra. Não tentei compreender o fenômeno aparentemente impossível, mas respondi ao último que falara. Posso falar e entender. Quem são vocês? Que cidade é esta? Por que me atacaram? Por que estão em correntes? Eles resmungaram surpresos, mexendo os bigodes, balançando a cabeça e proferindo profanidades rudes. Ele fala por tac. Disse um. Digo a vocês, ele vem de além do cinto. De além do meu quadril. Interrompeu outro grosseiramente. É uma aberração, um degenerado de pele lisa que não deveria ter nascido, nem ter sido permitido existir. Perguntem como ele conseguiu o punhal do quebra-ossos, solicitou mais outro. Naquele momento, um deles avançou e, fixando-me com um olhar severo e acusador, estendeu uma arma embainhada que reconheci como meu punhal. Você roubou isto de lugar? Exigiu. Não roubei nada. Respondi, sentindo-me como uma fera selvagem provocada através das grades de uma jaula por espectadores insensíveis e críticos. Minhas fúrias, como todas as emoções naquele planeta selvagem, eram sem restrição. Peguei aquele punhal do homem que o carregava e o fiz em um combate justo, acrescentei. Você o matou? Exigiram, incrédulos. Não, rosnei. Lutamos com as mãos nuas, até que ele tentou me apunhalar. Aí eu o derrubei, sem sentidos. Um urro saudou minhas palavras. A princípio pensei que gritavam de fúria, depois percebi que discutiam entre si. Digo que ele mente. O bramido de um touro elevou-se sobre o tumulto. Todos sabemos que Logar, o esmagador de ossos, não é homem para ser espancado e despido por um homem careca, marrom e de pele lisa como este aqui. O urso, talvez seja páreo para Logar. Ninguém mais. Ora, aí está o punhal, alguém apontou. O clamor reacendeu-se e, num instante, os contendores passaram a gritar e xingar, agitando os punhos peludos nas caras uns dos outros, mãos buscaram os cabos das espadas e desaforos e provocações foram trocados à vontade.
Esperei ver um corte geral de gargantas, mas então um homem que parecia ter certa autoridade desembainhou a espada e começou a bater o cabo na rústica bancada, abafando as vozes alheias com seu bramido bovino. Cala a boca, cala a boca. Deixe outro homem abrir a boca e eu racho-lhe a cabeça. À medida que o barulho arrefecia e os brigões o olhavam com veneno, ele falou num tom calmo, como se nada houvesse acontecido. Não vem ao caso esse punhal. Pode ser que tenha apanhado o lugar dormindo e quebrado-lhe a cabeça, ou pode tê-lo roubado ou achado. Somos irmãos de lugar para cuidar do seu bem-estar? Um rosnado geral respondeu. Evidentemente, o tal lugar não gozava de muita simpatia ali. A questão é: o que faremos com essa criatura? Temos que reunir um conselho e decidir. Aparentemente ele é comível. Ele sorriu ao dizer isso, tom que parecia um humor cruel. A pele dele serviria de couro, sugeriu outro, sem que soasse brincadeira. Mole demais, protestou um. Não parecia mole quando o carregávamos, retrucou o primeiro. Estava duro como mola de aço. Esteira, desdenhou o outro. Eu mostro o quanto a carne dele é tenra. Vejam só enquanto eu corto umas tiras. Sacou o punhal e aproximou-se de mim, enquanto os demais assistiam com interesse. Durante todo aquele tempo a fúria me vinha subindo até a câmara parecer nadar numa névoa vermelha. Ao ver que o sujeito realmente pretendia testar o fio do aço contra minha pele, perdi a razão. Girei com violência, agarrei a corrente com as duas mãos, enrolando-a nos pulsos para ganhar a alavanca. Em seguida, apoiando os pés no chão e nas paredes, puxei com toda a minha força. Todos os músculos grandes do corpo se arrebentaram e se encolheram, o suor surgiu na pele e, com um estrondo, a pedra cedeu, a argola de ferro foi arrancada pela raiz e fui catapultado de costas ao chão, aos pés dos meus captores, que urraram de espanto e caíram sobre mim em massa. Respondi aos seus brados com um único grito estridente de ânsia de sangue e, erguido por entre a confusão, comecei a empunhar meus punhos grossos como martelos de calafetador. Ai, como foi brutal enquanto durou! Eles não tentaram me apunhalar, procuraram me afogar em número. Rolaram comigo de um lado ao outro da câmara, uma massa arfante, se debatendo, xingando e martelando, e com os gritos, os uivos, as blasfêmias firmes e o impacto de corpos pesados, era um verdadeiro pandemônio. Uma vez tive a impressão de ver, na porta, cabeças de mulheres reunidas, semelhantes à que eu havia visto antes, mas não pude ter certeza, um dente fincado numa orelha peluda, olhos cheios de suor e estrelas por causa de um soco violento no nariz, e uma gangue de corpos pesados me pisoteando não ajudavam minha visão. Ainda assim, dei uma boa conta de mim. Orelhas se rasgaram, narizes amassaram e dentes estilhaçaram-se sob o impacto esmagador dos meus punhos de ferro, os gritos dos feridos eram música para meus ouvidos arrebentados. Mas aquela maldita corrente enrolada na cintura continuava me fazendo tropeçar e se enroscando nas pernas, e logo a atadura foi arrancada da minha cabeça, a ferida no couro cabeludo reabriu-se e me inundou de sangue. Cego por isso, tropecei, e arfando, fui derrubado, amarraram meus braços e pernas. Os sobreviventes então afastaram-se e ficaram deitados ou sentados em posições de dor e exaustão, enquanto eu, recuperando a voz, os amaldiçoei com violento veneno. Senti uma satisfação feroz ao contemplar todos aqueles narizes sangrando, olhos roxos, orelhas rasgadas e dentes esmagados, e dei uma gargalhada sádica quando um anunciou, cheio de impropérios, que o braço estava quebrado. Um deles estava desacordado e teve de ser reavivado. Fizeram isso jogando sobre ele um recipiente de água fria que alguém buscou, e eu não sabia que fora uma mulher a vir em resposta a um comando ríspido. A ferida dele abriu de novo, disse um, apontando para mim. Vai sangrar até morrer. Tomara que morra, rosnou outro, encolhido no chão. Estourou minha barriga. Estou morrendo. Arranjem-me vinho. Se você está morrendo, não precisa de vinho, respondeu brutalmente o que parecia chefe, cuspindo pedaços de dentes estilhaçados. Amarre a ferida dele, Acra. Acra mancou até onde eu estava, sem muito entusiasmo, e se curvou. Pare de mexer essa maldita cabeça, rosnou ele. Afaste-se. Retruquei, com raiva. Não quero nada de você. Toque em mim e se arrependerá. Ele, irritado, agarrou meu rosto com a mão larga e empurrou-me violentamente para baixo. Foi um erro. Meus dentes se fecharam sobre o polegar dele e o grito que soltou ecoou ensurdecedor. Só com a ajuda dos companheiros conseguiu libertar o dedo mutilado. Enlouquecido pela dor, rugiu sem palavras e de repente desferiu um chute terrível contra minha têmpora, fazendo minha cabeça ferida bater com força brutal contra o pé maciço do banco. Mais uma vez perdi os sentidos.
Quando recobrei a consciência, estava novamente enfaixado, algemado pelos pulsos e tornozelos, preso a um novo anel de ferro cravado na pedra, este aparentemente mais firme que o anterior. Era noite. Pela janela, vislumbrei o céu salpicado de estrelas. Uma tocha ardia numa chama branca e incomum, encaixada numa cavidade da parede. Diante de mim, sentado no banco, um homem apoiava os cotovelos nos joelhos e o queixo nas mãos, observando-me com atenção. Ao lado dele, sobre o banco, havia um enorme vaso dourado. Duvidava que você fosse voltar a si depois daquela pancada, disse ele, por fim. Vai precisar de mais do que isso para me derrubar, rosnei. Vocês são um bando de fracos amaldiçoados.